A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Sábios. Este é um programa para os idosos e sobre os idosos, um programa para toda a família. Aqui você pode participar conosco. Se está assistindo pelo YouTube, pode agora mesmo já clicar no joinha aí para curtir. Pode deixar o seu comentário de que igreja você é, de qual região você está, alguma experiência que você teve com o Senhor, pode nos contar aqui. E também compartilhar com seus amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho, todos aqueles que você conhece, envia, manda o link do programa para ele. Quanto mais este programa for exibido, mais será o canal da Igreja Cristã Maranata relevante e também o programa Mais Sábios. Nós estamos aqui dando continuidade ao tema do episódio que tivemos anteriormente, falando sobre assistência aos idosos, cultos e eventos. E para falar deste tema, estamos mais uma vez com os nossos convidados aqui, com grande alegria recebendo-os, né? Está aqui o Daniel Perini, ele que é membro da Igreja Maranata, também na Enseada do Suá, em Vitória, diácono, e também tem aqui as suas atuações na área da saúde. Quer saber do currículo de Daniel? Assiste os episódios anteriores, é extenso. Hoje nós vamos só falar aqui. Daniel Perini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. É sempre uma satisfação estar aqui e poder falar dessa categoria, né? Falar dos nossos idosos é sempre muito bom. Muito bem. Pastor Diogo Cosme também é enfermeiro, né, da área da saúde e está pastor na Igreja Colina de Laranjeiras 1. É isso mesmo? Isso Seja muito bem-vindo. mesmo. Paz do Senhor, Abel, paz do Senhor, Daniel, paz do Senhor a todos os irmãos. Colina de Laranjeiras 1, na Serra, Espírito Santo. Isso. Serra, porque talvez você não sabe. Não, nós estamos falando Na dos Grande irmãos do Vitória Brasil aqui. e no exterior. Isso. Tem que falar o endereço certinho. Muito bom participar aqui mais uma vez. A gente está participando de alguns episódios e esses assuntos vão passando tão rápido aqui, né, nos episódios, que é maravilha falar sobre essa classe tão importante que é você, idoso, né? Isso aí. E seja muito bem-vindo para a gente conversar um pouco aqui sobre este tema. Antes de começar a falar especificamente, né, do assunto novo, nós vamos fazer uma menção aqui, pedir o Daniel aqui, para relembrar de algo que nós falamos no episódio anterior, que é muito importante, uma experiência vivida em um culto, nas orações da igreja, na vida de um irmão nosso, idoso, que foi acometido de uma enfermidade. Daniel, eu gostaria que você falasse então um pouco disso, né? Então, foi uma experiência de literalmente um milagre, né? Na ocasião, a experiência que nós citamos foi de um irmão com uma doença renal crônica importante em tratamento dialítico e que fez uma parada cardíaca em um dos seus procedimentos dialíticos, foi para um hospital, ficou na UTI durante um período. Essa parada cardiorrespiratória que ele fez foi de 5 minutos e depois de pouquíssimo tempo ele estava reabilitado, ele conseguiu sair dessa condição e em poucos dias ele já estava na igreja glorificando ao Senhor, participou de um culto de ceia e foi uma experiência e uma bênção muito grande. E nós começamos a falar sobre isso para reforçar que isso é, mais uma vez, uma operação de milagre do Senhor. Quando nós falamos de parada cardiorrespiratória, nós estamos falando de paralisação, né, de funções extremamente importantes. E na parada cardiorrespiratória, tempo é vida. Quanto mais tempo o paciente fica em parada cardiorrespiratória, ou seja, sem as funções vitais, ele vai queimando, né, parte do sistema nervoso. Ou seja, ele vai perdendo funções que são vitais para a vida dele. E uma parada de 5 minutos, a gente pode até pensar, não, é 5 minutos, é pouco. 5 minutos é o tempo que eu faço alguma coisa rápida e não sei o quê. Mas numa parada cardiorrespiratória, 5 minutos é muita coisa. É muito tempo, é 5 minutos com o cérebro sem funcionar, né? Com as funções dele sendo ativadas por medicamentos, por manobras e por uma série de coisas. Então nós estamos falando aí de milagre, uma pessoa que sai de uma parada cardíaca em 5 minutos e ele tem essa reabilitação rápida e que vai para a igreja e tem a oportunidade de estar glorificando ao Senhor num culto logo
depois, isso é literalmente uma operação de milagre. Ele estava entubado ainda, Daniel, entubado, né? Foi entubado espontaneamente. Sim, A ação do Senhor. milagre atrás de milagre. É isso mesmo. Só para os irmãos terem ideia do que é 5 minutos, desde que nós iniciamos o programa, agora, 5 minutos. Exatamente. Olha o tanto que nós já falamos. É muita coisa, é muita coisa. 5 minutos Daniel, mas nós vivemos isso, né? Eu fiz UTI muito tempo, o pastor Diogo de igual forma. Isso era algo que nós vivíamos diariamente, né? As paradas por complicações, pelas patologias associadas, enfim. E elas acontecem. E as paradas em que o paciente sai com todas as funções estáveis são paradas muito rápidas, com reversão em 30 segundos, em 1 minuto. São paradas que o paciente parou, foi visto de imediato, o monitor alarmou, a equipe foi até o paciente, fez as manobras necessárias com medicamento, outras com choque, enfim, de acordo com a necessidade daquela parada especificamente, e esse paciente voltou. E aí ele volta, claro que já entubado, né, porque durante a parada uma das manobras é a intubação orotraqueal para que esse paciente tenha condição de reexpansão pulmonar, de manter os órgãos deles funcionando. Quando ela tem um tempo menor, esse paciente volta sim e volta bem, né? Ele vai ficar um ou 2 dias entubado para poder restabelecer e ele vai sair do tubo. Uma parada de 5 minutos não é tão simples assim. É uma parada em que o paciente tem comprometimento. É por isso que nós iniciamos falando que isso é um milagre do Senhor. É um milagre porque ele ficou um tempo extenso parado e ele conseguiu reverter, né? A operação do Espírito Santo de Deus fez com que ele revertesse e ele recuperasse as suas funções vitais, que não é tão comum. Claro, existem paradas que o paciente fica 20 minutos. Essas paradas extensas e de 5 minutos, né, para lá, grande parte desses pacientes eles voltam comatoso. Eles não têm mais funções, eles têm vida, mas eles têm uma série de limitações relacionadas a isso. São pacientes que não têm mais interações, que o sensório não é mais funcional. Então, eles voltam com um comprometimento expressivo. E quando nós falamos dessa experiência especificamente, é muito interessante. É mais uma prova da operação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, é mais uma evidência de milagre, porque não é simples, mas nós vivemos milagres, né? Glória a Deus, Constantemente. é isso mesmo. Só relembrando aqui aos irmãos essa experiência que nós estamos falando mais uma vez aqui, que é importante. Ela foi enviada pelo nosso irmão Lucas Vieira, que é diácono na Igreja Cristã Maranata, trabalha junto com o pastor Bis no trabalho de acessibilidade junto aos idosos. Essa experiência foi vivida na região de Divinópolis, né, Minas Gerais, e eles fazem um trabalho intenso de assistência aos idosos lá, semanalmente, com assistência de visitas que acontecem dentro de casas de repouso, em condomínios, em vários lugares onde tem ali os idosos, dentro dos seus lares também. Eu quero fazer menção hoje, nesse episódio também, a uma assistência que está acontecendo, um trabalho que acontece com cultos dentro de uma casa de repouso. A gente chama assim de casa de repouso, mas foi explicado nos episódios anteriores, né? As ILPIs, que são as instituições específicas para cuidar disso, é longa permanência. Então, pessoas que vão para lá para morar lá, né? Para ficar e ser cuidado lá. A gente chama de casa de repouso. Então, está acontecendo em uma dessas casas de repouso cultos ali no polo de Ponta da Fruta, na área de Terra Vermelha, na igreja de Ponta da Fruta 2, os irmãos ali têm feito um trabalho de assistência junto com o pastor Rogério Valadares. Esse trabalho envolve a igreja e os irmãos aí da área de Terra Vermelha, né, do polo de Ponta da Fruta, que quiserem conhecer mais, ir lá trabalhar também para o Senhor neste trabalho de assistência dos cultos que acontecem, são convidados certamente para estarem lá. Mas estamos falando aqui, pastor Diogo, de um caso aqui, que é este trabalho que está sendo realizado lá, com resultados, mas nós vemos isso em todo o Brasil. Nós recebemos constantemente aqui informações que os irmãos nos mandam, mensagens, dizendo desses cultos especiais que acontecem, como o tema é sobre culto, né? Esses cultos são importantes. Interessantíssimo você estar falando, Abel. Nós também fazemos um trabalho lá na casa de longa permanência, e a irmã nossa que mora lá,
tem uma irmã, uma senhora idosa que mora, ela falou assim, os jovens estão indo lá, que o desejo dela é ir na igreja. Então nós estamos, a igreja está indo lá, o grupo de jovens, porque ela tem muito avançada, tem as dificuldades dela. Os jovens estão se mobilizando para o próximo sábado agora, no próximo sábado que vai haver o culto, levar essa idosa junto com os filhos para estar na igreja, porque o desejo dela é de estar na igreja. Então, como que é importante, mas quem está recebendo a bênção são os outros idosos que lá residem, estão recebendo assistência também, oração, e coisa maravilhosa. E outra experiência, que eu vou contar mais uma, fomos fazer uma visita para uma idosa, está na casa de longa permanência, ela tem Alzheimer, não lembro o nome de ninguém, mas começou a cantar o louvor, o céu, as janelas abertas. Ela canta. Cantamos, postamos lá no Instagram da igreja. Cantou o louvor ela não esqueceu. Tá lá, postamos até no nosso Instagram da nossa igreja lá. Depois até te passar para você colocar aí, ela cantando o louvor todinho. Ela não lembra o nome de ninguém, mas o louvor, ela não esqueceu, a bênção do Senhor. Então, que maravilha. Né? É algo, o milagre, o Senhor, ele está habitando na vida dela, nos louvores, o Senhor habita nos louvores, né? Então... Certamente, por isso que é importante esse trabalho, esse culto que muitas vezes acontece lá, nessas casas de repouso, eles são importantes, né? Por quê? Porque ali tem pessoas que não podem ir na igreja, como é o caso dessa senhora aí, não pode ir na igreja, tem as suas limitações até físicas para poder ir para a igreja. Nesse caso, o que é recomendado? Né? Aí aos pastores, às igrejas, os irmãos que nos assistem, você gosta de assistir aqueles que carecem, aqueles que necessitam de uma assistência? Então, procura saber onde é que tem uma casa de repouso, né? Perto aí da sua igreja, onde você mora. Procura saber se é possível fazer algum trabalho de assistência lá e agenda um culto. Faz um primeiro culto, vê como é que vai ser. Aí você vai ver que eles ficam pedindo. Não, só vai vir uma vez na semana? Vem mais. Né? Nós queremos mais. Então, e são cultos onde realmente eles vão participar, cantando, ouvindo a palavra, dando os seus testemunhos, sendo usados nos dons espirituais. E é uma igreja, né? Eles não podem ir lá no templo físico da Igreja Cristã Maranata, não importa, nós vamos lá dar assistência, a igreja está lá. E lá naquele lugar, estabelecido ali como um lugar para cultuar ao Senhor, é a mesma operação do Espírito Santo. É exatamente isso, é interessantíssimo essa colocação, porque as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos, elas possuem cronogramas de atividade. Todas as ILPIs. Se hoje nós, enquanto igreja, batermos, né, nessas portas, conhecermos essas ILPIs, elas vão apresentar o programa. E dentro do programa de atividades, tem uma parte do programa que ele é destinado à atividade espiritual, que eles chamam de atividades religiosas. Então as ILPIs, elas têm necessidade de levar essas pessoas até lá. E nós temos algumas ILPIs que elas até nos procuram, né, para fazer esse trabalho. Vocês têm tempo? Vocês estão indo em algum lugar? Tem algum dia da semana para poder encaixar? Porque dentro das atividades da ILPI, a atividade social, a fisioterapia, a fonoterapia, as pedagogias com o idoso mesmo, porque há muito disso, de pintura, trabalhos manuais, enfim. Existe uma parte dessa atividade que é a atividade espiritual. Então, eu estou colocando aqui até para que haja em nós um interesse em estar indo até esses locais. Porque todos eles, quando nós procuramos, eles disponibilizam agendas para que a gente leve uma palavra de esperança, para que a gente leve um culto até eles. Não só nas residências onde nós temos os nossos irmãos como hóspedes. Nas demais, porque é uma oportunidade de salvação de vidas, é uma oportunidade de batismos, de deixar o Espírito Santo agir, de que seja uma bênção os outros locais também. E nós temos várias. Aqui, eu estou falando e aí do Espírito Santo todo, nós temos inúmeras ILPIs. Por exemplo, em Jardim da Penha, numa rua eu tenho 3 ILPIs.
E isso é muito comum aqui em Vila Só para Velha. situar os irmãos, Jardim da Penha é um bairro do município de Vitória, De Vitória. né? Em uma rua só tem 3. 3 ILPs. Se nós formos olhar em um ambiente, né, macro, né, vamos olhar assim, Brasil, são incontáveis, né? São muitas. São muitas. Vila Velha, do Espírito Santo, né? Aqui em Vila Velha, nós temos o maior número de LPIs. São muitas. E todas elas precisam. Eu estou colocando porque é importante nós batermos nessa porta. Nós podemos fazer um trabalho aí, é possível trazermos aqui um violão, cantar uns louvores, trazer uma pequena mensagem, não só onde os nossos irmãos estão, né? Nessas demais, porque há uma necessidade muito grande, faz parte do trabalho do planejamento desses locais. Então é fundamental nós nos inteirarmos e começarmos a atuar nas demais também. A palavra de Deus diz, jovens sois fortes. Vamos aproveitar essa força do jovem, né, pastor Diogo? Os jovens têm que ir lá, fazer assistência. Jovem, procura lá o seu pastor, lá na sua igreja, seu grupo de assistência, junta os jovens da sua igreja, mas não faz sem comunicar o seu pastor, não. Chama o seu pastor e diz, pastor, nós queremos visitar uma ILPI, uma casa de repouso. Nós queremos ir lá, dar assistência, tem uma aqui perto da igreja, nós podemos ir? Leva o seu pastor junto na primeira e daqui a pouco vocês vão estar lá dando assistência, fazendo visitas. Que trabalho maravilhoso. Abel, sabe uma coisa? Muitas vezes o jovem quer dar assistência lá no exterior, na África, e ir lá. Tá tudo certo, também precisa, mas do seu lado precisa uma assistência. Tem um monte de hospital, casas de longa permanência, as LPIs, instituições de longa permanência, precisa de assistência. Falou aqui de Vila Velha, falou de Vitória, na Serra Cariacica, na Grande Vitória aqui no Espírito Santo, tem muitas. Aí no seu estado também tem. Então tem grupo, tem irmãos valentes que gostam de dar assistência, tem os jovens, tem os irmãos valentes. Junta o grupo, vai lá todo sábado, um dia bom, propício. Nós estamos todo sábado, os jovens já vai de manhã, já juntam com o grupo, já vai visitar, já fazem isso de forma habitual. Então, tem outras igrejas na Serra também, lá em Jacaraípe, lá na Serra também, tem um grupo de pastores que também fazem, também visitam em outros locais. Então, eu já assisti a uma outra casa lá em Morade, lá aqui na Serra, que eu levo a idosa na igreja, toda semana eu levo, a gente faz escala para levar ela na igreja. Ela foi batizada lá a senhora, 76 anos, foi batizada na casa de longa permanência, mora lá com outros, mas ela recebeu uma bênção, fazemos culto lá também. Então, assim, uma coisa interessante, a proprietária liga para a gente, para poder, olha, pastor, você pode vir aqui. Então, assim, a assistência social tem interação, elas gostam, sabe do compromisso da igreja, da forma que a gente sabe conduzir as coisas. Então é importante isso. Nós temos a nossa identidade, a nossa assistência, que é algo muito importante. É isso mesmo. Fica triste não, vocês, mas nosso tempo está acabando de novo. Nosso tempo já está acabando. Só para falar o currículo do Daniel também é metade do programa. Olha que eu nem falei o currículo dele todo esse episódio, hein? Se falasse aqui, ia demorar muito tempo, né? Mas, enfim, nós agradecemos a sua participação. Mas calma aí, não vai embora, não. Vamos assistir aqui algumas imagens que serão transmitidas aqui de cultos especiais que acontecem nas casas de repouso, nas ILPIs. Ver aqui como que é esse trabalho, né? Como que é feito. Tem batismos também, tem cultos especiais. Vai assistindo aí. Vai contemplando aí essa beleza, essa maravilha que são os nossos mais sábios participando de cultos. Glória a Jesus.
É uma bênção nós vermos aqui todo esse trabalho que está sendo realizado. Se na sua região, na sua área, no seu polo, na sua igreja, está acontecendo algum trabalho que envolve os idosos, você pode nos enviar aqui essa sua participação através de um QR Code que está aparecendo na tela, né? É só apontar a câmera do seu celular. Abre o aplicativo de câmera, aponta ele ali no quadradinho que está aparecendo aí, ó. E você vai ser direcionado para uma página onde lá você vai enviar o seu vídeo. Então você vai ter que gravar um vídeo, 30 segundos, ou colocar ali as suas imagens dos cultos especiais que estão acontecendo e nos encaminhar. Tudo isso vai ser colocado aqui no programa para tomar aqui conhecimento, os irmãos tomarem conhecimento do que está acontecendo aí pelas igrejas, nas áreas, nos polos, enfim. Tem sido uma bênção fazer esse trabalho de assistência junto aos mais sábios, aos nossos queridos idosos. Daniel Perini, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui, poder contribuir um pouco, né, com aquilo que nós vivemos no dia a dia, para auxiliar de alguma forma aí na reabilitação, na condução e principalmente na condução espiritual desse idoso. Isso é sempre muito satisfatório. Muito bem. Pastor Diogo Cosme também, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Abel, pelo convite, estarmos aqui com os irmãos, Daniel. É algo muito relevante participar desse programa. Nós até comentamos aqui anteriormente que os irmãos, os mais sábios, se identificam com o programa, né? E até pedir, né, os irmãos que estejam divulgando o programa, assistindo também, coloque nos grupos de WhatsApp das suas igrejas e comentem aqui, curta, porque isso faz o programa ser mais relevante, visto, e é importante para todos. As informações foram muito de grande impacto aqui, são informações de assistência, de saúde. Esse programa tem um grande assunto para tratar no meio de todo o rebanho, né? É importante, é um assunto que vai trazendo melhorias no dia a dia de cada um dos nossos idosos. E eu acho que fica aí o recado para todos nós, para divulgar e para implementar nas igrejas também, né? Certamente. Muitas dicas são dadas aqui do que pode ser feito aí na sua igreja para complementar toda a assistência que vocês já têm dado aí aos queridos idosos que são, assim, bem ativos, não só lá na igreja, mas aqui no nosso programa também. Eles gostam de assistir, gostam de participar do programa. E comenta aí, né? Se é de qual região, de qual área, de qual igreja, o que você tem feito aí para assistir os idosos. Se você é um idoso, qual assistência que você está recebendo, conta uma experiência, comenta aqui, tá bom? Vai ser muito gratificante aqui receber esse comentário e poder também participar os irmãos que vão estar lendo ali tudo aquilo que está acontecendo aí nas igrejas. Nós encerramos aqui este episódio, agradecemos a sua participação e até o próximo episódio.